Branca de Neve, Toy Story, Shrek. Filmes que marcaram a história do cinema. E aqui vocês verão toda essa trajetória e sua evolução. Meu nome é Pedro e vamos acompanhar essa história. Começando pela origem do cinema. Quando descobriram que, quando colocado uma imagem em seguida da outra, se passava a sensação de movimento. E foi assim que descobriram o frame rate, e foi assim que, em 1877, Emily Reynolds criou o seu praxinoscópio, o primeiro protótipo de um projetor de filmes, que chegaria ao primeiro projetor de filmes moderno, e em 1908, o primeiro curta animado sairia, o Fantasmagoria de Emily Cole. Um pouco de tempo depois, em 1917, só um pouquinho, ela apostou de Querido Cristiano e foi o primeiro filme longa-metragem animado. Nessa época também surge os stop motions, aparecendo principalmente como efeitos especiais em filmes da época, como King Kong e entre muitos outros filmes. Esse estilo de filme não sumiu, mas aparece com pouca frequência devido à demanda de muito trabalho na sua produção. Em 1923, Walt Disney cria a Walt Disney, tendo como seu primeiro personagem original o Oswald o Coelho. Nessa época também, como só haviam curtas em preto e branco, os primeiros curtas foram esse Alice's Wonderland e Alice's Comedy, com uma personagem, uma pessoa real que se comunicava com pessoas de desenho, animações, né? E é no final de 1927 que a Disney perde os direitos autorais do Oswald para a Universal. Começando assim, em 1928, a era pré-ouro, com a criação do mascote atual da Disney, o Mickey Mouse. Durante essa época, a Disney faz curtas no The Silly Symphony para testar a tecnologia que viria a revolucionar a história das animações para sempre. A tecnologia do Technicolor, surgindo assim também o primeiro curta animado em 3D. 3D não, desculpa, colorido. Em 1937, então, com o fim da Era Pré-Ouro, surge a Era de Ouro, com o primeiro filme longa-metragem animado colorido, que é Branca de Neve. Essa época também foi o que deu base para a Disney continuar seu legado, com filmes como Pinóquio, Dumbo, Bambi, entre outros. Com o começo de 1943, começa o período da guerra. Um período conturbado com as duas grandes guerras mundiais. A Disney, ela fazia nesse momento filmes, propagandas curtas de propaganda militar, e como os animadores precisavam ir para a guerra, abriu bastante espaço para as mulheres na empresa. Essa época também foi marcada por filmes mais sombrios, se comparados a outros filmes da empresa, como As Aventuras de Cowboy e Sr. Sapo. Em 1950 começa a Era de Prata, que é marcado pelos filmes Cinderela, Peter Pan, filmes mais fantasiosos, com cores mais pastéis, devido ao momento muito conturbado do passado. Eles não queriam fazer algo muito sombrio, devido às muitas mortes que aconteceram. Nesse período, vale ressaltar também o filme 101 Dálmatas, que inovou também com o uso de impressoras para fazer os 101 cachorros que apareciam em todo o frame no filme, e Mowgli, o Menino Lobo, que foi o último filme que o Walt Disney participou na produção sem ter visto também o filme, porque ele morreu antes dele sair. E é por causa disso que a próxima era, de 1970, é chamada de Era das Trevas, porque a Disney se perde com a morte do Walt Disney e não consegue voltar ao domínio do mercado. Principalmente
principalmente por causa das datas que eles colocavam nos filmes e também pelos temas que não deram muito certo. Filmes como Caldeirão Mágico, Aristocratas, Bernardo e Bianca, que não deram muita bilheteria e quase faliram a própria empresa, sendo salva pelo filme desse ratinho aqui, as peripécias do ratinho detetive. A Pixar. Em 1975, o criador de Star Wars, George Lucas, cria a Industrial Light and Magic para fazer os efeitos especiais dos seus filmes. E é com o passar dos anos que essa empresa acaba criando um computador de CGI para efeitos especiais, que depois de uns meses assim de burocracia batizaram ele de Pixar. Em 1983, Steve Jobs compra esse computador e cria a empresa Pixar Studios Animation, que com o passar dos anos, fazendo testes e testes em curtas animados, foi a primeira empresa baseada em filmes somente em 3D. Em 1995 começa a história dela no cinema com o filme Toy Story, sendo o seu primeiro filme a sair nos cinemas. Em 2006 ela é comprada pela Disney. Temos a DreamWorks também, DreamWorks SKG, que foi fundada em 1994 por esses caras aqui. Steven Spielberg, que é um grande diretor de cinema, que fez filmes como E.T., Indiana Jones, entre muitos outros. Jeffrey Katzenberg, que em 1994, esse mesmo ano, foi despedido da Disney, e ele era um cara muito influente lá, e por isso ele foi uma peça muito importante para a criação da DreamWorks. E David Geffen, que é um magnata de Hollywood, que é um nome muito importante nesse mercado. Se vocês separarem, o SKG vem da inicial do sobrenome deles. Spielberg, Katzenberg e David Geffen. Em 1989, a Disney volta à sua origem, fazendo filmes como A Pequena Sereia, Aladdin e Rei Leão, que trazem de volta o sucesso deles, né? E nesse período eles voltam com tudo e é isso aí, eles voltam com tudo. E nesse período também surgem muitas concorrentes. Como eu falei antes, a Pixar, que mais tarde vai ser comprada pela Disney, e a DreamWorks, que lançava, que como não era necessariamente focada em 3D, lançava também filmes em 2D. E na época de 2000, surgem outras empresas também, como a Illumination, que fez Meu Malvado Favorito, a Blue Sky, que fez todos os filmes da Era do Gelo, e a Sony Pictures Animation, que vai ser mais importante mais pra frente. Na Era de 2000 temos outra Era das Trevas, uma era mais apagada com a Era pós-nascimento. A Disney meio que se perde por causa dessa grande concorrência, e essa era é mais marcada por esses filmes mais apagados. Ela passa a testar também animações, o estilo 3D em seus filmes. Temos aqui Dinossauro, Bolt, Planeta do Tesouro e Atlantis. Mas a Disney passa a acreditar, com o fracasso desses outros filmes, que a culpa da bilheteria estar fraca vem da moda do mercado ter mudado para o 3D. Sendo o último filme em 2D ser A Princesa e o Sapo da Disney. Em 2010 acontece o revival, com filmes muito famosos e o mais importante deles, Frozen, que foi um grande boom e foi mais revolucionário na próxima fase. Muito importante para a próxima fase. Na era de 2020, a era do streaming, surge a pandemia e com isso a Disney acabou se perdendo novamente com onde disponibilizar seus filmes. E isso afetou também a bilheteria e o impacto dos filmes dela no cinema em geral. Eu falei que Frozen foi importante para essa fase porque é com Frozen que eles passam a fazer uma análise tanto das redes sociais como estatisticamente em outras plataformas
para saber o que fazer nos próximos filmes e o que ajuda mais eles, né, no seu futuro. Chegando na parte final dessa apresentação, temos a animação escalonada, o futuro, digamos, das animações. Como vocês podem ver, do porquê de eu ter falado que a Sony Pictures Animation seria mais importante é por causa da estreia desse filme aqui, Homem-Aranha através do Aranhaverso, que revolucionou a história do cinema com o seu novo estilo de animação que mistura 3D com 2D. É uma animação 3D que mistura com efeitos especiais em 2D. É algo que também é feito nos animes modernos, só que o oposto, com 2D com efeitos especiais em 3D. Acho que é o caso de Demon Slayer, acredito eu. As vantagens desse tipo de animação é que é o seu estilo, dando uma característica única e estilizado para cada filme, sendo muito mais versátil. E também dá muito mais liberdade aos animadores, que ficavam muito presos no o que pode e não pode ser feito com a animação 3D. É isso. Obrigado por assistir.